Este ano a gente está estudando os espíritos da codificação. E hoje está reservado para Caritas. E quem vai falar para nós é o nosso irmão Guilherme Franca, que é um trabalhador do Centro Espírita Rita de Cássia. As nossas boas-vindas a todos vocês e que Jesus te ilumine. Boa tarde a todos. É uma alegria estar de volta a esse espaço tão gostoso. E ainda mais com um tema tão instigante. 150 anos passados da codificação da doutrina espírita e de toda a movimentação da recepção de mensagens, dos estudos, das reuniões de psicografia, das psicofonias recebidas, de todas as pesquisas, todas as compilações de Kardec. E se faz muito necessário que volta e meia nós revisitemos essas referências. E muitas vezes nós lemos lá no Evangelho o trecho de Carita, falando sobre a caridade, a importância da caridade. Nos sensibilizamos com a prece de Carita, que é uma prece que ganhou no nosso meio espírita uma importância muito grande, embora não esteja na codificação propriamente dita. Ela foi publicada em uma obra chamada Reflexos ou Irradiações Espirituais, numa tradução mais livre. Ela foi publicada em francês originalmente. Esse livro no ano de 1876, quer dizer, já havia algum tempo do início do movimento de Kardec, já havia aí mais ou menos 20 anos que se estava aprofundando os entendimentos e a Sociedade Espírita continuava seguindo com seus estudos e mantinha um grupo bastante coeso que produzia muito material em Bordeaux. E a Madame W. Creel era uma das médiuns de referência desde o início desse movimento, dessa jornada, porque ela trazia mensagens preciosas e precisas de diversos espíritos, alguns inclusive poetas, autores famosos, autores europeus, autores americanos, comprovando assim ou ajudando a comprovação da continuidade da vida além da morte. Mas as suas mensagens não tinham apenas o cunho comprobatório, através daquela médium por excelência, chegavam mensagens do Espírito de Verdade e de outros tantos que compuseram diversos textos da codificação e da revista espírita. Nada mais justo do que rendermos esta homenagem à médium que com muita propriedade trouxe os textos do Espírito Carita, mas apenas para nós irmos nos situando, porque a partir destes estudos, destas mensagens, desse contato de Kardec com este Espírito através desta médium fidedigna, é que ele chega à conclusão que aquele Espírito havia sido a encarnação, havia encarnado como Irene no ano de 300 depois de Cristo. E que havia pago um preço alto por manter o seu credo, por manter a sua convicção em Jesus. Feita essa introdução, então, talvez a gente possa dar um salto para 1700 anos antes, né? E pensarmos um pouco naquele momento conturbado, naquele momento difícil, ali por volta do ano 305. O momento mais intenso, o momento mais denso de luta contra o pensamento, os ensinamentos e a crença que Jesus havia deixado como legado. Um momento em que o cristianismo, então nascente, ainda não fundado enquanto religião, mas já nas suas bases de muita força, com as casas de caridade espalhadas pelas estradas, com seus mensageiros pelos mais variados lugares, ela era muito perseguida
pelo governo romano à época, porque já era tido como uma ameaça. Já não estava mais circunscrita apenas aos círculos judaicos, já não se encontrava apenas na região ali de Jerusalém, espalhava-se pelas estradas, os manuscritos, os textos, os ensinamentos multiplicavam-se. Pessoas reuniam-se às escondidas nas catacumbas, no interior das florestas, nas casas em altas horas, para estudar os ensinamentos que Jesus havia deixado e que haviam já há algum tempo sido registrados e multiplicavam-se em volume e qualidade, graças ao esforço constante de mensageiros que registravam a importância daquela mensagem para a humanidade. Irene e suas duas irmãs, jovens à época, eram pagãs da região da Tessalônica. E pelos caminhos que só as histórias, só o entendimento de nossas construções, de nossas buscas espirituais nos permite, chegaram à mensagem do Cristo e por ela se encantaram, dedicando parte considerável de seus tempos não apenas ao estudo, mas à divulgação e talvez um dos maiores crimes à época, a guarda de escritos cristãos. Crime que no ano de 300, no século IV depois de Cristo, era passível de pena de morte, caso aquela pessoa que fosse presa na posse de livros cristãos não renegasse sua fé em praça pública, fizesse tributos às entidades religiosas pagãs da época e principalmente queimasse os escritos. Recordo que à época, talvez hoje a gente já nem pense, porque a gente entra nas livrarias e encontra livros a preços extremamente baixos, mas à época, queimar escritos era praticamente relegar à extinção aquele pensamento. Não havia prensa, não haviam gráficas, os escritos eram copiados manualmente e transitavam sob a forma de pergaminhos debaixo dos braços, nas bolsas, ficavam escondidos, aguardando os momentos em que pudessem ser lidos por uma pequena minoria que tivesse acesso, que tivesse condição de realizar aquela leitura. Ressalto aqui, portanto, a qualidade do trabalho feito por aquelas 3 irmãs à época. Não tratava-se apenas de um ato subversivo de guarda de livros. Tratava-se de um movimento de divulgação de uma ideia, pessoas que tinham um acesso diferenciado às letras, sabiam ler, sabiam interpretar, percebiam o valor daquelas informações, eram capazes de transmitir aqueles conhecimentos, não apenas lê-los e interpretá-los. E em torno delas, portanto, girava um grupo de cristãos. Talvez muitos iletrados, muitos incapazes de desvendar aqueles símbolos manualmente escritos sobre os pergaminhos, e que aproveitavam daquela possibilidade de estar em contato com a mensagem do Cristo. Em reuniões, provavelmente, mais ou menos frequentes, em algum lugar escondido. Período de grande dificuldade para os cristãos, que morriam como moscas, porque apesar de lhes ser cobrado apenas
abjurarem de suas crenças, queimarem seus escritos, negavam-se em fazê-lo. Temos notícias que neste período, o último período de resistência do pensamento cristão à época, porque a Igreja Católica é fundada no ano 4, passa a ser considerada como a igreja oficial da região, exatamente pela necessidade de abraçar o controle social. E aí a gente tem toda uma história que se funda da união do pensamento religioso com o pensamento político, com as forças econômicas, numa repetição de histórias que a gente já via com os judeus, com os pagãos, que tem ali no nascedouro da igreja cristã, da igreja católica, uma virada em que as autoridades que tinham o controle social à época não eram mais capazes de deter aquela revolução, que não era mais uma revolução silenciosa, não era mais uma revolução de bastidores, não era mais um conjunto pequeno de judeus trabalhando em torno de uma ideia. Era uma ideia, eram ensinamentos, era uma forma de ver e interpretar o mundo, que havia se disseminado por todas as estradas e pequenas cidades da região, por esforços inclusive de compatriotas romanos, como Paulo de Tarso, que tinha se difundido através do esforço dos próprios povos pagãos, que dobravam-se sistematicamente a mensagem do Cristo como uma mensagem libertadora para as dificuldades e para os sofrimentos da época, que vinha trazendo uma nova ótica, propondo uma nova ética de transformação de olhares. Uma verdadeira revolução, uma verdadeira transformação na forma de pensar-se enquanto indivíduo, enquanto cidadão, e que necessariamente provocou uma mudança política. Vemos, portanto, posteriormente conhecida como Santa Irene, aquela jovem, no centro, como talvez uma das grandes lideranças daquele movimento, e, portanto, uma grande ameaça para aqueles que viam o pensamento cristão crescente, como talvez o final do grande Império Romano. E é interessante nós pensarmos sobre esta ótica, porque em uma sociedade predominantemente machista, em uma sociedade onde os pagãos não romanos tinham poucos privilégios, em uma região em que a idade, em que a visão do ancião tinha uma grande força, pensar que uma jovem ou que 3 jovens poderiam ser ameaças de Estado é talvez uma das grandes reflexões a ser feita quando pensamos no espírito Carita, quando pensamos na força deste espírito de se colocar contra a forma de refletir a sociedade e propor, juntamente com o Cristo, aliar-se àquele pensamento e propor uma revisão, resgatando aqueles ensinamentos, resgatando aqueles ideais de uma vida além da morte, de uma vida plena, de um jugo leve, que dependia apenas do respeito às leis propostas por um Deus único, soberano, mas acima de tudo, amoroso, compreensivo, que propunha, através de seu principal mensageiro, Jesus, o perdão das ofensas, a caridade acima de tudo. Ela, cujo nome traduzido para o nosso idioma
significa paz. Era uma das maiores elaboradoras, uma das maiores pacificadoras, não no sentido de uma paz inerte, mas no sentido de um sentimento de comunhão, de construção de grupos sociais mais justos, onde todos possam ter espaço para construírem-se como seres imortais que são. Talvez, enquanto Irene, ela não tivesse a dimensão consciente da importância de seu papel. Talvez não conseguisse se enxergar à época como uma grande liderança feminina, revolucionária, transformadora de realidades. Mas é importante que nós pensemos nesta sua referência. Ela, como uma das grandes mulheres do Evangelho, que muito poucas vezes é citada em nossos estudos, em nossas referências, e que talvez possa ter uma importância tão capital quanto a de diversos outros apóstolos que trabalharam posteriormente a Pedro, João, mantendo vivo o legado do Cristo. Ela, que negou-se a abjurar, negou-se a agir para defender sua própria vida em função de uma crença firme que trazia em seu coração. Viu suas duas irmãs serem mortas porque haviam sido aprisionadas antes dela. Ela ainda estava nos ritos de julgamento quando suas irmãs foram mortas, condenadas pelo mesmo crime que logo em sequência ela seria. Teve sua imagem material enxovalhada pelas ações violentas, machistas de uma sociedade que lutava veementemente para manter um ponto, que se fôssemos, porque estávamos ali reunidos de alguma forma naquela época, mesmo que desencarnados, se fôssemos capazes de pensar para frente, talvez dali a mais alguns anos, aquelas mortes pudessem ser vistas como crimes. Mas naquele momento, Irene partia desta vida como uma criminosa, cujo único ato foi falar de suas crenças, de seus valores. O único crime foi manter a coerência entre sua mente, seu coração e seu discurso, oferecendo uma fala coesa e acatando a vontade daqueles que detinham o controle social da época. Num exercício de caridade, de perdão, de construção de paz, mas acima de tudo, de demonstração de sua fé, partia Irene como uma das centenas de mártires que deixaram seus nomes escritos naquele período conturbado de nossa história terrestre, talvez despertando ainda mais a importância para aquela mensagem. Paz, parte deste mundo por atos de violência, decretando a importância de suas crenças, enaltecendo a importância de trabalhar ativamente por aquilo que se acredita, deixando para nós um reforço importante que fortaleceria ainda mais a mensagem do Cristo e que garantiria, portanto, que aquele pensamento passaria a ser visto como pensamento de Estado, ganhando um status de vital importância para a manutenção daquele pensamento
ao longo de toda a história, porque o Império Romano escreveu a história do nosso Ocidente. Quando pensamos na Igreja Católica e todos os seus derivativos, as protestantes, as assembleias, as universais, os adventistas, os espíritas, pensamos que a maioria esmagadora de nós, ocidentais que estamos, deriva da força com que estes mártires deixaram-se imolar para gravar as suas mensagens. Não temos muitas notícias sobre o andamento de Irene no mundo espiritual ao longo destes períodos da sua desencarnação até o momento, até o advento da doutrina espírita. Mas imaginamos que, como todos os grandes espíritos que laboraram intensamente a serviço do Cristo, deixaram um legado constante e constantemente realimentando a força de homens, talvez retornando à pátria dos encarnados sobre outras figuras, talvez até mesmo figuras que passaram desconhecidas e que fortaleceram grandemente o pensamento católico, permitindo que ele fosse evoluindo com o passar do tempo. Temos notícias de que muitos destes grandes nomes, mártires, homens e mulheres da primeira hora, sempre estiveram responsáveis pela condução no mundo espiritual das ações de desenvolvimento do pensamento do Cristo no Ocidente. Talvez possamos citar um exemplo próximo. Celebramos agora, recentemente, Francisco de Assis, reencarnação, segundo João Nunes Maia, ou melhor, segundo a psicografia de João Nunes Maia, a informação é do Espírito Miramês, a reencarnação de João Evangelista, que retorna à fileira dos encarnados com o objetivo de reanimar o fogo das ideias da solidariedade, da fraternidade, do perdão, da irmandade, reacendendo no pensamento católico vigente à época a importância de nos prendermos aos pensamentos mais espiritualizados. E exatamente neste espírito é que temos notícias de Irene, Carit no francês, Carit no belga, Carita numa tradução mais precisa, Caritas numa aproximação, numa tradução mais livre, caridade numa tradução ainda mais vulgar, que aproxima-se das ideias e dos ideais do apóstolo Paulo, que aborda a caridade como sinônimo do amor, como sendo este amor em movimento constante, que mobiliza recursos, que mobiliza esforços, que mobiliza condições para que possamos vencer as nossas próprias imperfeições através do apoio do outro, que dedica-se não para nos controlar socialmente, não para se impor e ter vantagens, mas simplesmente porque enxerga no outro uma criatura, um espírito imortal que, assim como ele, segue caminhando, labutando, transformando, revolucionando, servindo como um pilar mestre de referência
para aqueles que orbitam em torno de si. Caritas, caridade, amor. Pouco importa a forma como prefiramos. Santa Irene, paz, um espírito que na época do advento da revelação espírita, vem às lides europeias de forma mais intensa, através da figura dos médiuns dedicados, comprovar a existência da vida após a morte, comprovar a continuidade da vida, comprovar a necessidade de nos empenharmos intensamente neste abraço ao coletivo, de forma solidária, de forma fraterna, de forma anônima. Como nos diz em um pequeno trecho contido na Revista Espírita de 1862, quando diz assim: pouca coisa é necessária para transformar lágrimas em alegria, sobretudo em casa do trabalhador que não está habituado à visita da felicidade com frequência. Esse é um pequeno trecho de uma psicografia que Carita dita em agradecimento a uma vultuosa doação anônima que é feita ao movimento espírita em favor da assistência daqueles que não conseguiam sustentar-se sozinhos. Mensagens como estas estão belamente espalhadas pela codificação. Estão brilhantemente ilustradas em diversos livros, nas revistas, em especial no livro que citei, através da prece de Carita, que a gente vai ver já já. Mas talvez seja interessante pensarmos ainda um pouco mais, porque esse casamento de Irene e o movimento espírita também traz figuras extremamente interessantes para refletirmos. Este espírito que poderia ter dito claramente: fui Irene no ano de 305, mas que apenas diz que foi uma entre outras tantas almas que tiveram a sua vida ofertada naquele momento crítico de materialização do pensamento católico na sociedade planetária. Aquele espírito faz o seu trabalho de forma anônima, anunciando-se apenas como Carita e ilustrando as páginas dos livros e das anotações dos pesquisadores espíritas com belas mensagens que nos convidam a olhar para o outro, a irmos para as ruas, a enxergarmos os pobres, os estropiados, a pensarmos nos nossos recursos e na forma como podemos aplicar parte deles para trazer algum alívio para os trabalhadores que têm dificuldade de vivenciar momentos de felicidade. Este espírito que não julga os poderosos, que não julga os que detêm o controle social. Este espírito que não cobra dos que muito têm, que compreende que cada um dá do que pode, do que reconhece como sendo possível, mas que rejubila-se e que se dá ao trabalho de falar em nome dos pobres e os estrupiados, agradecendo os gestos de generosidade que chegam até eles, como que estimulando, movimentando corações, sustentando uma força caritativa, tentando fazer com que nós pensemos mais sobre o amor
em movimento. Este Espírito que traz uma mensagem precisa através de uma médium, o que talvez nos sugira, mais uma vez, a importância de olharmos para a figura feminina na constituição das arquiteturas de nossas sociedades. Não que não houvessem médiuns homens, havia. Mas é interessante pensarmos que aquele espírito vem talvez através da Madame Creel nos recordar da importância que devemos dar a todas as figuras de nossa sociedade. E talvez eu aqui possa ainda, de minha própria parte, dizer da importância ainda maior que precisamos dar à figura feminina, uma vez que nossa sociedade hoje ainda, passados 2000 anos da vinda do Cristo, ainda mobiliza-se sobre a força masculina, sobre a força vital, violenta, contundente, que não compreende. Em minha leitura, este espírito absolutamente feminino, com uma ação maternal, através de uma médium dedicada, traz para nós importantes mensagens subjacentes à principal da prática da caridade. Prestemos atenção às minorias, prestemos atenção àqueles estrupiados, àqueles que não têm voz, porque são eles que revolucionam as histórias. A época do Cristo não se deu muita importância àquele pensamento que nascia no nosso ano zero, que vivia a partir dos ensinamentos judaicos. Pensou-se no homem vigoroso, capaz de mobilizar as grandes massas como uma ameaça real ao grupo social, e condenou-se Jesus. Mas não se percebeu que através da ação maternal e feminina, através da fala mansa, do acolhimento aos pequeninos, construía-se uma revolução silenciosa, que no momento em que fosse efetivamente percebida, já não poderia mais ser evitada. Pensarmos que nesta figura, nesta sociedade absolutamente masculina, vigorosa, coisas acontecem de grande importância, passando desapercebidas, mas com gigantesca beleza, com um acolhimento e total coerência. É talvez uma das grandes mensagens que nós espíritas da nossa época podemos colocar em nossas mentes. Ainda outro dia, um amigo dizia: mas nós espíritas somos apenas 3% da população brasileira. Sim, o Cristo era um só, os apóstolos apenas 12, e olha onde nós chegamos 2000 anos depois. Olharmos de uma forma caritativa, não apenas sob o sentido daquele que precisa de um pão, de um agasalho. Expandir este olhar para pensarmos em caridade como uma atitude moral, que sente aquele que sofre e que oferece um ombro amigo, que reconhece a importância das pessoas serem ajudadas sem que sejam colocadas em uma vitrine como sendo alvos das ações caritativas. Aquele que exalta
ao que pode dar muito, mas que o faz de forma sigilosa, discreta, é pensarmos exatamente nesta força dos pequeninos, que flui como um gigantesco rio, constantemente levando nutrientes para as margens, plantando as futuras renovações da sociedade, que é capaz, exatamente por ser simples, por estar subjugado, de olhar para o mundo de uma forma diferente, ressignificando a realidade. Hoje, ainda vivemos sob a figura masculina. Hoje, ainda supervalorizamos os diplomas, os títulos de doutorado, os títulos de mestrado, e muitas vezes deixamos passar desapercebidas falas vitais que chegam, muitas vezes contidas, através de discursos com muitos erros de concordância verbal, nominal, que chegam às vezes através de figuras pueris, singelas, mas que são capazes de tocar corações exatamente porque falam do que é essencial. E esse, talvez para mim, seja o segundo grande mérito deste espírito Carita, que é capaz, através do discurso de um passeio simples pelas ruas, por entre os pobres, nos falar da essência do Evangelho, da importância de revisitarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, da importância de nos mobilizarmos de formas diferentes, porque a beleza e a luz não se encontram apenas por entre as cadeiras das academias, não se encontram apenas entre os grandes letrados. Essa figura, essa dupla figura feminina, Carita e Madame Creu, ressaltam para nós o potencial dos pequenos. Ressalta para nós o nosso potencial. Hoje, olhamos para este mar de dificuldades sociais que vivenciamos e dizemos: não há jeito de subverter esta situação. O mundo está perdido. Não sei o que vou fazer. Carita, em 1800, já nos dava umas pistas, resgatando as falas dela mesma no ano 300. Comecemos pelo simples. Comecemos pelo mútuo apoio. Comecemos enxergando no outro a individualidade, a divindade que nele reside. Comecemos reconhecendo o direito do outro a receber os nossos maiores patrimônios: nosso sorriso, nosso abraço, nossa palavra amena, a nossa condição de transformar as realidades no miudinho, sem a necessidade de grandes tratados ou muitos livros. Porque mesmo tendo centenas de papiros com os ensinamentos do Cristo sido queimados, mesmo não havendo arquivos digitais desses materiais, mesmo tendo perdido tratados importantes de pensadores doutos da lei, este legado chegou até nós em sua essência, pela replicação daquilo que segue em nossos corações, nada mais. Disso Carita vem nos falar. Mas ela nos traz ainda uma outra mensagem de uma capital importância. Reconhecermos a nossa pequenez, reconhecendo a superioridade
do nosso Criador. Algo que talvez para nós hoje ainda é um pouco difícil. Vivemos e experimentamos a liberdade, o livre-arbítrio, a possibilidade de executarmos as nossas escolhas e tocarmos a vida como acharmos melhor. Essa liberdade é tamanha que fundamos inclusive linhas de pensamento que negam a existência do nosso próprio Criador. Mas Cáritas nos adverte sobre esse olhar, nos lembrando que nos momentos de maior sofrimento, naqueles momentos em que a fome material e a fome espiritual bate às nossas portas, é o momento de reconhecermos a nossa pequenez e elevarmos os nossos pensamentos ao alto, nos submetendo à vontade do superior. Do auge de nossa arrogância científica, hoje, ainda nos colocamos como os grandes criadores de nosso orbe, capazes de destruir ou criar mundos a partir de nossa vontade e empenho. Não que não seja mentira, é uma verdade. Mas acima desta verdade existe uma outra que coordena e conjuga e organiza os recursos que chegam até nós, de forma que nossas ações possam ir nos levando a processos de aprendizado e que dosa os sofrimentos e as alegrias. Chamo-me caridade, diz ela. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Seria um discurso arrogante? Ou seria o apontamento de que ela conseguiu alinhar-se com um outro sujeito que disse algo semelhante? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez, e aí fica no campo das nossas inferências, Cáritas, já à época dessa psicografia, tivesse evoluído, avançado tanto em seus pensamentos acerca dos ensinamentos do Cristo, que podia considerar-se não mais Cáritas, mas uma mensageira de algo maior, que é libertador, que é acolhedor, que é sustentador, apesar de todas as agruras e dificuldades por que venhamos passar. Arrisco aqui a pensar que talvez até o seu próprio martírio tenha sido uma destas grandes lições a refletir sobre a importância da manutenção de sua individualidade ou da manutenção de uma obra e de uma mensagem maior. E aí, para nós espíritas, que sacrifícios estamos dispostos a fazer em nome desta mensagem que já trazemos encravada em nossas mentes, ou pelo menos eu imagino que na mente da maioria de nós. Lá na evangelização dos jovens, por exemplo, quando a gente fala em BIP, todo mundo já sabe o que a gente está falando. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A definição dada pelos Espíritos para a caridade. Racionalmente, nós já sabemos os caminhos que precisam ser trilhados. Racionalmente, nós já sabemos que são necessários esforços, é necessário estudo, é necessário que os nossos músculos fiquem cansados para que apreendamos na prática as lições que já sabemos conscientemente. Mas ainda hoje, quando não há mais o martírio dos católicos, quando os católicos não são mais consumidos nos circos, quando não corremos mais risco de vida em professarmos o nosso credo, que esforços
já estaremos capazes de realizar a favor dessa mensagem. Penso que ao refletir sobre Cárita e Irene e todo o movimento espírita e a vida do nosso próprio querido Allan Kardec, também celebrado recentemente, que dedicou parte considerável de seus últimos anos de vida ao estudo e à propagação da doutrina espírita. Penso que por vezes nosso esforço ainda é tímido. Já estamos no caminho. Já temos mobilizado os nossos esforços. Já temos buscado vestir os nossos melhores sorrisos. Externarmos os nossos melhores sentimentos, pelo menos nos ciclos de convivência de nossas famílias e amigos. Mas ainda há tanto a ser feito. Ainda há tanto a se pensar. Quando olhamos para o nosso conjunto social, que parece não ter se distanciado muito ainda do pensamento romano que crucifica, queima, degola aqueles que pensam de forma dissidente. Talvez as formas de degola sejam diferentes. Talvez os círculos dos martírios hoje estejam nas redes sociais, nas revistas, nos programas de TV, nas falas duras que surgem ali, destruindo pessoas que muitas vezes se encontram incapazes de seguir em frente, porque não têm a força de sustentar todo um discurso social opondo-se de forma contundente a ele. Talvez esse assassínio hoje já não seja físico, mas nós ainda carregamos em nosso coração, enquanto sociedade, desta intolerância, desta intransigência, desta dificuldade de enxergar os discursos minoritários que teimam apenas em dizer: eu existo e quero seguir a minha vida, assim como você existe e quer seguir a sua. Vivemos um momento grave em nossa sociedade. E não digo em função da situação política que começamos a definir hoje. Eu diria que esse é apenas um pequeno detalhe desse processo todo. Vivemos um momento grave, no sentido de um momento que necessita da seriedade e da concretude, da coerência de nossas ações e de nossas metas. Dizem por aí que estamos virando um mundo de provas e expiações, estamos transformando para um mundo de regeneração. Um momento em que o mal não será mais uma opção. Um momento em que todos até poderão errar porque estão tentando acertar. Mas a meta será sempre o acerto. Um mundo em que aqueles que estão cansados de lutar, que se encontram exaustos nas primeiras fileiras dos inovadores, ou nas últimas fileiras dos retardatários que fazem um esforço enorme, ou nas fileiras intermediárias daqueles que se encontram meio barro, meio tijolo, poderão achar o repouso necessário para fortalecer suas forças, ampliar seus conhecimentos, seguirem em frente como espíritos imortais, com maior plenitude, buscando desvencilhar-se das questões materiais, já não mais tão contundentes. Um mundo onde possivelmente as misérias sociais já estarão no caminho da erradicação, onde a ideia da prática de caridade precisará ser revista, porque não haverá mais pobres miseráveis, pessoas que não têm dinheiro para pagar seus tratamentos médicos. Mas mesmo neste mundo, conforme Cárita, estaremos vivendo sob a ordem da caridade, do enxergar o outro em sua individualidade, do enxergar a Deus como criatura soberana, superior a nós, a quem devemos respeito, a quem podemos pedir ajuda,
de quem recebemos os recursos necessários e suficientes para darmos os próximos passos de nossa jornada. Nos disse o Cristo: meu jugo é leve, o fardo suave, desde que haja observância da lei. Observar a lei, atender a esta lei, é entender que a lei não é só de justiça, mas também de amor e de misericórdia, que nos acolhe nos mais profundos de nossos sofrimentos, nos mais equivocados de nossos erros, e nos sustenta e nos dá o alimento necessário para erguermos a nossa cabeça e seguirmos à frente tentando acertar. Porque Deus é misericordioso, basta que nós o reconheçamos como fonte infindável de amor e misericórdia. A prece de Cárita nos fala com uma preciosidade muito grande sobre isso. E é sobre ela que a gente vai se dedicar agora, essa segunda parte da fala. Porque eu acho que dos textos que se encontram deste Espírito no Evangelho, de sua história narrada através dos relatos católicos de Santa Irene, das reflexões que foram trazidas por espíritas acerca de tudo isso, para mim, a prece de Cárita é talvez o ponto ápice da construção deste Espírito. E a melhor forma de nós conhecermos e nos apropriarmos de seus ensinamentos. Porque essa foi uma das grandes coisas que eu fiquei pensando. Fazer uma palestra sobre o fulano, sobre o beltrano, sobre determinado ícone, ela pode ser muito ilustrativa, mas essa ilustração precisa ter um cunho de utilidade. E talvez o maior cunho de utilidade que possamos ter é sentirmos em nossas entranhas a reverberação daquele pensamento. Cárita nos diz assim, através da mediunidade de Madame Creu: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Só esse parágrafo dá para fazer um seminário inteiro. O reconhecimento de Deus como bondoso e poderoso. Uma combinação que para nós, em nossa sociedade hoje, parece meio dissonante. Poder e bondade parece que são duas coisas que não se combinam. Ou eu sou bom e pobre, ou eu sou poderoso e bem-sucedido. A tal ponto que há um discurso ainda muito vigente que a gente precisa rever sobre a própria ideia de humildade. Eu lembro do meu pai, já falecido, nasceu em 1923. E sempre que ele dizia assim, fulano é muito humilde, e aí a gente encontrava fulano arrogante, se questionava, mas como fulano é muito humilde? Fulano é muito humilde porque tinha poucas posses. Como se ser humilde no sentido de reconhecer a nossa pequenez diante do Criador fosse sinônimo de sermos pobres. Poder e bondade, uma combinação possível, mas incomum em nossa sociedade hoje. Algo que precisa ser pensado. Porque o verdadeiro poder se encontra na prática da caridade. Mais poderoso é aquele que menos aparece e mais faz pelo outro. Estamos aí com a mensagem do Cristo sugerindo isso. Dai força àquele que passa pela provação. Aqui não há Cs ou senões.
O sujeito está sofrendo. Senhor, olha por aquele sofredor, porque ele precisa de ajuda. Não importa o seu credo, não importa a sua classe social, não importa se ele está consciente da sua existência ou não. Olha por esse que sofre. Dai força. Isso é uma coisa interessante também. Dar força não é resolver os problemas. É dar condições para que ele mesmo possa mobilizar-se e transformar a sua realidade. Ser caridoso não é coçarmos o bolso e darmos um dinheirinho para quem precisa. É fazer isto também, mas de uma forma em que esta pessoa se sinta fortalecida, se sinta capaz, se sinta hábil de articular-se na sociedade. Arrisco eu a dizer que talvez uma das maiores ações caritativas que possamos fazer é dar empregos, pagar salários. Para pensarmos enquanto espíritas. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Eu fiquei com essa figura, eu como contador de histórias, eu fiquei com essa figura muito forte na minha mente. Dai luz àquele que procura a verdade. De novo, não aponta onde está a verdade. Ele está procurando, deixa ele procurar, ele precisa procurar. Faz parte do exercício dele mobilizar-se e procurar os recursos necessários. Mas dá uma ajudinha. Acende um abajur no meio daquele quarto escuro. Porque mesmo que ele ache os escritos sagrados, se tiver escuro ele não vai conseguir ler. Dá uma iluminadinha, faz o sol brilhar, para que seja mais fácil. Mas o esforço da busca da verdade é dele. E é interessante que ela fala aqui também o seguinte. Ela não está pedindo para que dê luz àquele que passa pela provação. O que passa pela provação está no processo de conscientização. Dá força para que ele se conscientize. A luz reserva a quem já reconhece que existe uma verdade e não sabe onde ela está. Ou seja, esse cara pode estar em provação? Pode. Mas ele está num movimento mais amplo, porque dentro da provação ele está tentando se encontrar, se localizar, achar quem ele é de fato. Para esse você dá luz, para o outro só dá força. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Coloca no coração de todos nós a condição de nos sensibilizarmos com a busca da verdade do outro e com a aprovação do outro. Ajuda a que todos nós nos sensibilizemos pelas lutas que estão sendo travadas individualmente no nosso entorno. Ajuda para que possamos reconhecer o esforço sincero que está sendo feito por aquele sujeito. Para que talvez assim, coloco eu aqui como uma inferência, possamos mobilizar alguns recursos que não seja para ajudar, mas pelo menos para atrapalhar menos. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Veja se ela não está repetindo a mesma ideia de cima. A força para o aflito, a luz para o que busca, mas ela vem materializando porque ela deve achar que a gente assim é meio complicadinho para entender as coisas, então ela traduz de um jeito diferente. Aí ela vai exemplificando. O cara que está em agonia, o cara que está buscando a sua verdade, é esse cara que está aflito, que está doente. Mas tem uma dica interessante. Faz com que a ajuda que chegue até a pessoa esteja ao seu alcance. Não adianta entregar saúde para quem está saudável. Não adianta entregar a estrela guia para quem não está viajando.
Para quem viaja, dá estrela guia. Para quem está doente, dá saúde. Para quem está precisando de consolo, dá consolação. Atende na medida de nossos anseios, na medida de nossas necessidades. Compreende que somos criaturas tão imperfeitas que só conseguiremos reconhecer a tua grandiosidade se tu te manifestares em nossas vidas da forma como nós achamos que tem que ser. Porque se for de um jeito diferente, a gente não consegue enxergar Deus. Haja visto os momentos de dor, aqueles momentos superlativos onde estamos desesperados e a gente diz assim: por que Deus esqueceu de mim? Eu já escutei essa frase tantas vezes, como se a doença que bate à nossa porta fosse porque Deus esqueceu de nós. Não. Ela é uma resposta desse Deus para trabalharmos alguma coisa que a gente não está conseguindo compreender. Mas nesse caso, já que ele não compreende, então manda saúde para o doentinho. Manda a estrela guia para o viajante. Bota o mentor espiritual para o espírita e o preto velho para um bandista. Porque se inverter vai dar ruim. É ou não é? Bota o alienígena para falar para os ufologistas. Mas aí a gente pega as mensagens do preto velho, do mentor espiritual e do Shelby, um alienígena que está trazendo mensagens canalizadas para muitas pessoas por aí. E você diz assim: mas peraí, a mensagem é a mesma. Caridade, prática do bem, amor, esforço, transformação, inovação, superação, confiança no bem. Opa, o que é isso? Deus falando nos canais especializados, atendendo às expectativas de cada um. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Uau! Mostra a referência, Pai. Dentro daquela nossa forma especializada de olhar, ilumina para nós quais são as referências que nós podemos ter como seguras nessa nossa jornada. Para que possamos nos apegar a esta referência e seguir em frente. Mesmo que venha a ser uma referência temporária, transitória. Mas ajuda, Pai, a esse que sofre, para que ele reconheça qual é a autoridade, qual é o ponto, qual é o fio de prumo do pedreiro que levanta o seu muro. Porque se o pedreiro levanta um muro sem seu fio de prumo, aquele muro vai ficar torto. Aquele muro vai correr o risco de cair. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Danada essa tal de Carita, né? Está repetindo a mesma coisa de novo. Ela acabou de dizer isso de uma forma mais sintética no primeiro parágrafo. Explicou através de exemplos no segundo e sintetizou agora no terceiro. Que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. E aqui tem um outro ponto importantíssimo para nós. Não conhecer ou conhecer e sofrer. Duas divisões claras que ela coloca aqui para a gente. Senhor, aqueles que estão cegos, que estão seguindo, talvez felizes, porque ainda não entenderam o contexto em que se encontram. Saca a criança que não quer estudar para a prova? É isso. Acha que a vida é um parque de diversão. Pode ficar no celular o tempo todo, não precisa se dedicar para a prova, vamos seguindo. Aí de repente cai a ficha, vem a prova e tira a nota baixa. Qual foi o problema? Professor? Não. Foi a falta de esforço.
mas como colocar esforços em algo que eu ainda não reconheço como importante? Algo que eu ainda não conheço. Como é que eu vou dedicar a minha vida para alguém a quem eu não fui apresentado ainda? Ser piedoso, Senhor. Ser paciente com esse povo. Eles estão no esforço. Eles estão no exercício de autoconhecimento, de reconhecimento de seu entorno, de seu contexto. Em algum momento reconhecerá aquele território. E aí ele vai naturalmente se voltar para a busca da verdade. Ser piedoso com ele. Ou seja, né, na gíria de hoje em dia, pega leve. Pega leve, né? Porque, poxa vida, ele ainda não sabe direito o que ele está fazendo, né? Esperança para aqueles que sofrem. Por que é que nós sofremos? Nós sofremos porque reconhecemos uma realidade como melhor, mas não conseguimos colocar as nossas mãos nela. Olhamos à distância e a comparamos com a realidade que vivemos, que exige muitos esforços, que gera muito suor, que gera muitas lágrimas, que é difícil. Nesse momento, nós sofremos. Sofremos porque já reconhecemos que podemos estar em algum lugar melhor, mas não conseguimos endereçar de forma eficiente os recursos necessários para chegar lá. Senhor, dá esperança para esse povo. Diz para eles para ser paciente, mas para não parar de lutar, porque a esperança é uma ação ativa. Continua lutando, continua se esforçando, porque você vai chegar lá. Não é a mensagem de Caritas uma grande mensagem de esperança para aqueles que já reconhecem a vida além da vida material? Olha, eu aqui, mártir do movimento católico nascente, propagadora da ideia do Cristo, trucidada no ano 300, venho aqui e vos falo com propriedade de que eu não me equivoquei em nenhuma das minhas falas. Não me arrependo de não ter negado ao Cristo. Sigo aqui ao lado dele e ao seu lado, apoiando, ajudando, sustentando. Isso é uma palavra de esperança. Termos mais pistas deste mundo e da trilha que deve ser seguida para chegarmos até essa felicidade. Pensar sobre isso é fortalecedor para nós. Quando vemos sobre o relato dos espíritos que chegam até nós, as consequências de suas ações, boas e ruins, e somos capazes de rastrear estas ações até os nossos comportamentos, até os nossos sentimentos, até os nossos pensamentos, e aí nós podemos dizer, eu não quero chegar no mundo espiritual que nem aquele espírito que trouxe o seu relato. Eu prefiro chegar como aquele outro, com mais felicidade, com mais acolhimento. Então eu preciso transformar essa minha atitude que eu hoje não reconheço mais como boa. E não reconheço como boa exatamente porque aquele espírito disse que a sua situação de sofrimento está ligada a ações semelhantes a essas que eu estava fazendo. Olha como é interessante pensar sobre isso. Uma palavra de esperança. A doutrina espírita é uma palavra de esperança. Ela coloca em nossas mãos a nossa felicidade espiritual. Não dependemos mais de um julgamento. Não dependemos mais de morrer para voltar novamente. Nós só dependemos de transformar as nossas ações hoje para sermos felizes. Num investimento constante. E para isso temos então essa esperança que brota para nós, através de cada palestra, através de cada descoberta científica, através de cada estudo, através de cada prece, através de cada relato, através de cada vivência, alimentando em nós esse desejo. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
Senhor, sei que Tu és soberano a todos nós. Sei que existe um grupo enorme de espíritos dispostos a derramar recursos que facilitem nossas jornadas, mas sei também que eles só o farão se o Senhor permitir. Então, por favor, sê piedoso, derrama através de Teus mensageiros, permite que eles façam, para que eles, obedientes que já são, possam vir até nós, debruçar-se sobre nós, nos abraçar, trazer Suas palavras de consolo, de sustentação, porque acima de tudo, Senhor, Tu és a referência de todos nós. E aqueles que já Te reconhecem, não fazem nada que não esteja segundo a Tua vontade. Repara que a prece se repete, porque eu já falei isso em algum momento antes, né? Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Novamente o reconhecimento da superioridade divina, mas também da infinitude. Gente, por mais besteira que a gente faça, por mais carente que nós estejamos, por mais miseráveis que nós sejamos, existe uma fonte infinita de benesses que nos sustentará e nos ajudará a transpor as nossas dificuldades. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Ela não disse, todos os problemas se solucionarão. As lágrimas acabam, as dores acalmam, e a gente acha força para seguir em frente, lutando e desenvolvendo as competências para mobilizarmos uma sociedade melhor à nossa volta. A gente só achou a consolação. Achamos o jugo leve de que o Cristo nos fala. O fardo suave, que é entregue para nós, na medida em que reconhecemos a superioridade do nosso Pai. Como Moisés sobre a montanha... Não, desculpem, pulei um parágrafo aqui. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Apesar de todas as linguagens que falamos diferentes, apesar de todas as formas diferentes de interpretarmos a Tua existência, sabemos que para Ti todos os clamores são iguais e sobem em uníssono, buscando-Te de alguma forma. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Esse parágrafo ele é mágico, porque ele nos diz que mesmo a gente pedindo tudo isso, não é Deus quem vai entregar. Somos nós que vamos nos colocando em condições de alcançar. A misericórdia é para todos. Posso dizer de um outro jeito diferente. O sol nasce para todos. Deus é soberanamente bom e justo. Deus é amor. A gente pode dizer de várias formas. Mas a realidade é uma só. Deus vai gotejando os recursos para nós, à medida em que nós nos tornamos aptos a absorvê-los. A beleza, os perfumes, o amor, tudo está à nossa disposição, à nossa volta. Mas precisamos mobilizar nossas forças para reconhecer. Porque senão o sol está lá fora, brilhando para todos, e estamos reclamando, esqueci meu protetor solar de fator 60, vou pegar um câncer de pele. É ou não é assim? A bênção chega e nós ainda reclamamos, porque não conseguimos reconhecê-la como uma bênção. Precisamos então nos mobilizar para alcançar esta misericórdia,
Há um esforço, Senhor, nos diz ela, que precisamos fazer, e reconheço isso. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Ou seja, não é um movimento solitário, é um movimento solidário, é um movimento conjunto, é um movimento de sociedades, não é um movimento de indivíduos. Não adianta que eu desponte, eu tenho que despontar com quem está à minha volta. Eu tenho que construir, eu tenho que pavimentar as estradas por onde todos nós transitaremos, não apenas eu. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Ou seja, toca nosso coração. Caridade. Mas também ajuda-nos a compreender a tua essência, a fé, para sermos fiéis a ti. Mas dai-nos também a razão para que possamos fazer isso de uma forma consciente, porque não adianta nos movimentarmos de forma inconsciente. Há um momento de nossas jornadas em que temos que tomar as ações simplesmente porque entendemos que temos que tomar as ações. Assim como Irene optou por não abjurar, chega um momento em que nós precisamos dizer conscientemente: eu não quero mais este sentimento, eu quero este outro, e mobilizar a minha força nesse sentido. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Ela encerra a prece com essa figura de reconhecimento pleno de que as coisas na realidade são simples. Tão simples como amar. Tão simples como reconhecermos a superioridade de Deus nosso Pai. Tão simples como seguirmos tentando fazer o melhor que está ao nosso alcance. Tão simples quanto uma definição que eu adoro de capricho. A fundadora da nossa casa, eu não tive a oportunidade de conhecê-la, Vera Simões, ela sempre dizia assim: caprichemos, filhinho. Caprichemos. E aí Mário Cortella, pensador não espírita, filósofo brasileiro, traz uma definição de capricho que eu acho primorosa e que entra num alinhamento com essa prece. Fazer o melhor que podemos com o que temos, enquanto não temos mais recursos para fazer melhor ainda. Labutemos no mundo, acreditemos na plenitude espiritual, vivamos em consonância com os valores que já conseguimos eleger para nós, sejamos coerentes com estes valores, abracemos ao outro simplesmente porque sentimos que o outro precisa ser abraçado. Sigamos com ele, não um passo ou dois, mas uma jornada inteira se necessário. Nos esforcemos, busquemos, procuremos a verdade, procuremos a consolação, labutemos constantemente, mesmo com as pernas desconjuntadas, porque à medida em que nos encontramos no esforço para fazer o melhor que podemos com o que temos, naturalmente, mais recursos vão chegando. E aquele que parecia ser um desfecho triste para uma jovem pagã que havia assumido os ensinamentos do Cristo como referência, tornaram-se um dos maiores atos de coragem e de coerência de que temos notícia na história, mostrando que por mais difíceis que sejam determinados momentos, vale a pena vivê-los mantendo Deus à nossa frente, vale a pena vivê-los mantendo o Cristo Consolador como referência máxima, porque quando nós o fazemos, quando não esquecemos daqueles que estão obrigando lado a lado conosco, naturalmente, conseguimos enxergar a misericórdia de Deus,
que se manifesta em nossa vida através do outro. E nos sensibilizamos e passamos, portanto, também a manifestar a misericórdia de Deus através de nossos atos para com o outro que está ao nosso lado. Uma lição primorosa deixada por Cárita, que nos lembra a necessidade de vivermos o Evangelho com simplicidade, buscando plantar sorrisos nos nossos lábios, abraços amigos, caminhadas conjuntas, trabalho em parceria, buscando sempre o progresso, a superação, na certeza, lembrando Chico, de que tudo passa. Mesmo os momentos mais difíceis, mais dolorosos, também passam. E quando passarem, se tivermos nos esforçado ao máximo que pudermos, estaremos levando um legado de aprendizados preciosos para cultivarmos o jardim da felicidade, nós e daqueles que conosco compartilham os espaços, as vivências, as encarnações, os momentos na erraticidade. Paz e bem a todos.